Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao Bodão Cine. Eu sou o Lucas, aqui do meu lado está nosso amigo Leandro. Opa! Atrás das câmeras está o Felipe. Olha pessoal, beleza? E hoje iremos comentar sobre um filme baseado em uma história real, de uma família que é muito famosa no ramo ali da luta livre profissional. O filme A Garra de Ferro. Talk to you about something, Mom. Dad's too tough on us. You gotta say something. Baby, that's what your brothers are for. Feel that? You feel that? That's pressure. You're pushing too hard. I'm fine, kid. Seriously, I'm just sick. Então, pessoal, só para deixar bem claro que o vídeo de hoje contém spoilers, então se você ainda não assistiu, dá uma conferida, vale muito a pena, o filme está bem interessante e depois você volta aqui para continuar o vídeo. Bom, no meu caso, eu não conhecia a história da família Von Erich, apesar de conhecer bastante esse mundo do pro wrestling, da luta livre profissional. Tem alguns nomes ali que eu reconheço, por exemplo, Ric Flair, a menção a Dusty Rhodes, entre outros. Então, para mim, o filme Garra de Ferro foi uma grata surpresa, porque todo o aspecto emocional que ele traz, e não só isso, como a questão do pano de fundo ali da luta livre, que é uma coisa que eu tive muito contato desde sempre. Eu não sei na questão de vocês. Meu primeiro contato com a luta livre foi na época do PlayStation 2, onde tinha o jogo da WWE. Então é porque eu sempre fui fã de artes marciais, mas nunca me chamou a atenção para procurar sobre o Pro Wrestling, né? E o personagem assim, que eu conhecia dessa luta era o Rey Mysterio. Sim, é o Rey Mysterio, que é um grande nome do esporte atualmente, mas nesse filme nós vamos lá para a década de 80 acompanhar a trágica história da família Von Erich, onde você tinha naquela época o pessoal falando que os Von Erich sofriam de uma maldição por conta de que o irmãozinho deles, Jack, o mais velho, morreu quando eles tinham 5 anos. Então, com o passar do tempo, eles foram sempre escutando essa questão de que a família deles era amaldiçoada. Porque, só para deixar claro, o filme ele usa muito daquilo que é chamado de licença poética. Ele não vai contar os fatos exatamente como aconteceram. Vai alterar várias coisas em prol da trama do filme. Por exemplo, no filme eles falam que o nome Von Erich seria que o pai deles, o Fritz, pegou da mãe dele, mas isso não é verdade, que o nome Von Erich ele é de um personagem que era heel, né, uma espécie de vilão, onde o Fritz usava na década de 50, associado ao que aconteceu na Alemanha ali na década de 30, 40, que vocês já estão ligados. Então, quando você tem ele usando um nome baseado em algo tão pesado, e alguns anos depois ele perdendo o filho dele, já foi associada essa maldição, pelo menos na vida real. No filme eles deram uma mudada ali no contexto para ficar algo mais amigável, mas esse é o contexto real da história. Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. Mas na sua visão, Leandro, como você vê essa questão da maldição da família deles? Eu não acreditava, né, que existe uma maldição, porque eu não acredito assim muito. Pra mim nunca teve maldição, foi a questão do pai ser muito rigoroso com eles, que fazia eles não ter um novo sentido, fazer aquele sentido que o pai acreditava que era melhor. E ele ficou muito prendido naquilo, e aquilo pode ir a tipo de uma possessão onde eles fazem e não tem vontade própria. Isso pode ter causado a ruína da família. Sim, a questão também de negligência familiar, onde diversas vezes eles colocam a própria saúde abaixo dos objetivos do pai, que seria conquistar o cinturão mundial dos pesos pesados, porque eles não querem decepcionar ele. Então, a principal questão, eu também vejo dessa forma, que não é de fato uma maldição que ocorreu, apesar de ser bem estranha, mas foi sim a obsessão do pai que os levou até esse caminho trágico, onde no filme eram 5 irmãos, mas você acompanha a trajetória dos 4, eles estão grandes, e acabou sobrando apenas um por conta de todas as escolhas que eles fizeram baseado nos desejos do pai deles. Então, pessoal, uma coisa que realmente vocês comentaram sobre a maldição da família, realmente eu não acredito. Quando eu vi o filme, realmente uma coisa que chamou muita atenção minha foi a parte do pai.
que o pai ele coloca o cinturão acima do filho. E realmente, o cinturão, pessoal, você vê no filme, o cinturão é uma coisa boa, vai ganhar mais dinheiro. E o pai dele, não sei se o pai dele estava se portando mais com o dinheiro e com os filhos. Por que o pai dele queria o cinturão? Assim, porque o pai dele deixou o filho dele sofrer. Porque quando o filho dele começou a morrer, o pai dele não se importou, falou assim, ó, pessoal, você pode usar essa força do luto do seu irmão para você treinar mais e catar o cinturão. Entender que o pai dele estava sacrificando os filhos deles para catar o cinturão, meio que não se importando realmente com os filhos deles. Porque, pessoal, naquele tempo, no tempo 80, no Texas, as coisas eram mais rígidas. Quando os pais falavam, a gente não tinha conversa. Se o pai falou, o pai falou. Como você pode ver no filme, era sim senhor e não senhor. Algo que chama muito a atenção, pelo menos pra mim, nesse filme, é a carga dramática que ele traz de uma forma não muito convencional. Porque você tem ali, quando acontecem as tragédias, você não tem eles explorando diretamente o sofrimento, mostrando ele chorando toda hora, e todas essas questões onde a maioria dos filmes vai se aprofundar. Porque eles tinham essa coisa de você tem que ser forte, homens não choram, que vai fazer até uma conexão com o final do filme. A forma dele contar a história, ele já mostra isso também. Você vê os efeitos do que está acontecendo na família, principalmente no Kevin, que é interpretado pelo Zac Efron, onde ele está mais deprimido, ele fica com aquele olhar vazio constantemente. Então isso foi algo que me chamou bastante atenção, a forma como a carga dramática é usada no filme. Eu achei tudo no geral muito belo do Agarra de Ferro. Uma coisa que chamou bastante atenção, que eu vi muita gente comentando, né, nas análises, que não estava esperando uma carga muito dramática por parte do Zac Efron. Que só fazia papel de galã, tipo em High School Musical, SOS. No decorrer do filme, pessoal, obviamente os irmãos começam a morrer. O David, ele morre em Tóquio, que ele tem tipo um sangramento abdominal e acaba morrendo no hotel. Depois, pessoal, o Carl, ele perde a perna e com isso, depois ele fica muito triste e comete um suicídio. E depois o irmão dele, ele meio que na luta, que seria o Mike, ele pulou, acabou dar um chute no rapaz, e com isso ele deslocou o ombro dele. E com isso, pessoal, a morte dele seria mais um suicídio. Porque ele catou numa bactéria, onde a bactéria afetou a mente dele, que ele acabou meio que ficando sequelado, entre aspas. E com isso, pessoal, ele ficou muito triste e se matou. Think about my family. Your job is to wrestle. Live up to that deal, or we are through. I told you to look out for him! I just love being out. Harry, ele fica muito triste e acaba cometendo um suicídio. Kevin acha o corpo do irmão dele. O irmão dele tá num barco, que faz uma referência ao barco do submundo, onde você tem que pagar uma moeda de ouro. Aí com isso faz referência, ele deixa a moeda de ouro em cima do barco. Ele vai assim, pessoal, até no porto, e quando ele vê assim, tá os irmãos dele, o David, o Jack, o Mike. E quando o Query, ele chega até o porto e encontra os irmãos dele, o David, o Mike e o Jack, pessoal, você entende que o filme foi uma referência não com o cinturão, que fosse a coisa mais importante, mas da importância da família dele. Quando ele ficou sem a família dele, pessoal, ele ficou muito triste. Ele perdeu o sentido da vida dele. Porque os irmãos eram a parte mais feliz da vida dele. Sim, essa cena ela é muito emocionante, porque você já tinha visto o Carrie, ele vinha enfrentando vários problemas emocionais, onde ele tinha ligado já para o Kevin, falando que a maldição tinha pego ele, que ele não ia conseguir superar. O Kevin, ele liga para o pai dele e fala: pai, você tem que ficar de olho no Kevin pra mim, porque eu não tô perto dele agora, ele não parece estar bem. E o pai dele, com todo aquele jeitão bruto dele, fala: resolva isso entre vocês. Então quando eles veem ali que ele tirou a vida, ele parte pra cima do pai, fala: não, eu falei pra você cuidar dele, a culpa é toda sua. Onde ele finalmente descarregando toda aquela raiva que ele sentia pela perda de todos os irmãos. Que a questão do David já era uma coisa que ele estava sentindo há tempos, a questão das dores. A questão ali do Mike, ele nem queria ir para os ringues, mas por pressão do pai ele acabou indo. E o Carrie também, ele não teve o suporte do pai quando precisava. Provavelmente foi um dos
motivos para ele ter feito o que fez. Então o filme ele vai criando essa carga dramática, onde no começo é várias coisas positivas. Então a partir do meio dele, se eu não me engano, que é quando tem a morte do David, as tragédias começam a acontecer, onde vai ficando cada vez mais e mais triste. Depois que ele luta pelo cinturão, que o irmão dele morreu, que não pôde lutar por ele, o personagem do Zac Efron e o irmão Curry, eles estão conversando na cozinha. Aí parece que ele tá com peso de carregar aquilo que era pra ser do irmão dele. Sim, porque também tem a questão também do peso de falar, caramba, isso era pra ser do meu irmão. E também fala, nós lutamos tanto para ter isso, mas agora nós temos isso e não temos nosso irmão também. Que é bastante emocionante você assistir no filme. Ainda mais pra mim, a cena que mais marcou foi no final, onde o Kevin ele está sentado vendo os dois filhos dele brincando. Então ele começa a chorar e os dois meninos percebem. Fala, pai, por que você está chorando? Ele fala, me desculpem, garotos, vocês não deviam me ver assim, homens não choram, por conta de toda aquela questão da dureza que foi o convívio com o pai dele. Não, homens não choram, você tem que aguentar firme. Os filhos dele olham para ele e falam, mas como assim, pai? Nós choramos o tempo todo, você pode chorar, mas você sabe o que te deixou triste? E aí ele fala, é que eu costumava ser um irmão, mas hoje em dia eu não sou mais, por conta da perda de todos os irmãos que ele tem. Então os filhos dele viram para ele e falam, nós podemos ser seus irmãos, pai. Então ele se emociona ainda mais, né? Eles se abraçam, depois já levantam e começam a brincar ali, jogando futebol americano. Onde o Kevin, toda essa jornada, ele aprendeu que o mais importante não era o esporte, não era o título mundial, mas sim a família. Até na questão da vida real, você vê ele falando nas entrevistas, ele fala que ele não foi para, na época, WWF, porque seria uma agenda muito puxada para ele, que o irmão dele, o Kerry, foi até campeão intercontinental. Ele fala, não, eu queria passar mais tempo com a minha família, não queria ficar nessas turnês pela América inteira. Então você vê essa questão do desenvolvimento, de como antes tinha a obsessão deixada pelo pai deles pelo cinturão, pelo esporte, para depois entender e falar, não, cara, a família é o mais importante. What do you want in life, Kevin Von Erich? More ribs? I want to be with my family. Be with my brothers. Então, qual é a nossa nota final para A Garra de Ferro? Bom, no meu caso, eu gostei muito do filme, tanto porque eu já conhecia esse mundo do pro wrestling e eu achei muito legal ver ele inserido no cinema, principalmente na questão de uma carga mais dramática. Esse filme me emocionou bastante, me fez pensar em muitas coisas. Então, para A Garra de Ferro, eu vou dar uma nota 9. Pra mim, esse filme tem um 7. Bom, pessoal, eu vou dar minha nota, mas eu vou explicar o porquê eu dei essa nota. O filme ele aborda várias coisas bem interessantes, como a negligência do pai dos meninos, que você realmente percebe que o pai dele não se importava. E uma coisa que você tem que pôr muito na mente, que você uma hora você vai plantar e vai colher aquilo que você plantou. Querendo ou não, isso é vida. A história dos irmãos também foi bem legal, assim, a forma que o filme foi desenrolando a trama do filme. E dou uma nota 9.2. Gostei do filme e pra mim é uma nota merecida. Então, pessoal, caso vocês não concordem com as nossas opiniões, não se esqueçam de deixar nos comentários, porque é importante ter essa discussão aqui, cada um poder dar a sua opinião. Se você gostou do vídeo e do canal, dá um like e se inscreva, como meu amigo aqui Lucas comente. Então, pessoal, esse foi o Baldoncini. Eu sou o Lucas, ao meu lado está o Leandro, atrás das câmeras o Felipe, e até a próxima.